Olá, meus prezados amigos e internautas, mais uma vez estou aqui juntamente com vocês. Eu sou o pastor e professor Eliezer Guedes e hoje estou aqui novamente para compartilhar com vocês o sétimo estudo da série A Idade do Homem na Terra. Então, nesse estudo de hoje, a gente vai ver o que ocorreu no segundo dia do processo criacionista de Deus. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu peço que você se inscreva no nosso canal para receber os nossos estudos em primeira mão. E ao final do vídeo, eu peço que você deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse estudo, que eu julgo ser de grande relevância para todos os estudantes da Bíblia. Então, essa série de estudo está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirida por meio do link que a gente vai colocar aqui para vocês. Sendo assim, vamos ao nosso sétimo estudo, o segundo dia da criação. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a gente lê que a Terra era um planeta coberto por águas e ainda não havia vida nessa imensidão dos mares. Então, nesse projeto criacionista de Deus, já havia possibilidade de alteração na estrutura do nosso planeta, para que no futuro ele pudesse ser habitado por todos os tipos de seres vivos. Sendo assim, o próximo evento, o próximo passo dentro dessa lógica criacionista foi fazer a diminuição, ou seja, fazer com que as águas fossem baixadas, houvesse uma diminuição da quantidade de águas que havia sobre a face da Terra. Então, nesse propósito, o que Deus fez? Ele separou as águas que ficaram sobre o solo terrestre e as águas que foram evaporadas para os ares, formando, então, as nuvens. Então, para que as águas presentes nas nuvens não viessem a se precipitar sobre a superfície terrestre, o que Deus fez? Ele criou uma força que chamou de expansão, a fim de que essa separação se tornasse permanente. Então, Deus colocou águas em cima, ou seja, as águas que estavam embaixo, boa parte subiram, e águas que ficaram embaixo. E no meio ficou a expansão, que foi como se fosse uma força que não deixava com que as águas de cima viessem para baixo. Vamos ler o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8. E diz assim: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então, para que essas águas não viessem a cair sobre a face da terra, Deus criou essa força, que chamou de expansão, e para que essa coisa ficasse permanente. E é o que existe até os dias de hoje. Então, dos versículos que a gente leu anteriormente, ele nos informa que até o princípio do segundo dia, a superfície terrestre ainda se encontrava coberta de água. Nossa atmosfera ainda era fria e também era coberta por uma densa cobertura de vapor, o que impedia a possibilidade de ver os demais corpos celestes. Foi o que foi falado no estudo anterior, quando Deus disse assim, haja luz. Para nós aqui na Terra, ainda não havia aquela claridade total, igual a gente vê hoje com os dias ensolarados. Mas já penetrava a luz aqui vindo de todo o cosmos. Então, o que Deus fez no segundo dia? Não no segundo dia do homem, mas no segundo dia de Deus. Ele separou as águas da superfície da terra. Então, foi a partir daí que foi possível haver um ambiente propício à criação de vida na terra. Então, vemos que agora a Terra começa a tomar um formato. Então, com essa separação, foi possível fazer com que um ar pesado e seco pudesse ocupar o espaço
e separasse águas na superfície da terra e a camada de neblina de águas condensadas, que aí nós passamos a ser, hoje nós chamamos de nuvens. Então, o que vem a ser essas nuvens? As nuvens, elas são um acúmulo de partícula de água, ou também de gelo, né, que se condensa do estado gasoso para o estado líquido. Embora a água seja mais pesada que o ar, elas não caem do céu de maneira aleatória, porque as suas partículas são muito minúsculas e as moléculas de ar ao seu redor são barradas pela força do atrito. Então, é o atrito das moléculas de ar que mantém as gotículas de água suspensas, por causa da força que elas exercem sobre o peso dessas gotículas. Quando as gotículas de água elas entram em choque, elas ficam mais densas e se tornam mais pesadas. Então, se a nuvem ficar muito densa e pesada, aí é quando ela cai sobre a terra em forma de chuva ou em forma de neve, e vai depender da concentração de água ou de gelo que haja naquela nuvem. O vento, ele também pode impedir a queda das nuvens, porque ele é capaz de gerar uma turbulência sobre a nuvem, forçando a sua flutuação sobre os ares. Então, a gente vai ver que as nuvens elas não caem porque Deus preparou todo um sistema para manter essas nuvens lá em cima. Então, o vento ele ajuda e também, enquanto não houver esse choque dessas partículas de água lá em cima, elas continuam lá em cima. De acordo com o site do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, eles têm uma reportagem interessante que diz o seguinte, acerca da formação das nuvens. Há vários processos de formação das nuvens e consequentes formas e dimensões. As nuvens são formadas pelo resfriamento do ar até a condensação da água, devido à subida e expansão do ar. É o que sucede quando uma parcela de ar sobe para níveis onde a pressão atmosférica é cada vez menor e o volume de ar se expande. Essa expansão requer energia que é absorvida pelo calor da parcela e por isso a temperatura desce. Esse fenômeno ele é conhecido por resfriamento adiabático. Então, a condensação e congelamento ocorrem em torno de núcleos apropriados, processos que resultam ao resfriamento adiabático, o qual, em troca, resulta de um ar ascendente. Uma vez formada a nuvem, ela poderá evoluir crescendo cada vez mais ou ela pode se dissipar. Então, a dissipação da nuvem resulta da evaporação das gotículas de águas que a compõem, motivada por um aumento da temperatura decorrente da mistura do ar com outra massa de ar mais aquecida, pelo aquecimento adiabático ou ainda pela mistura com uma massa de ar seco. Então, uma nuvem ela pode surgir quando a massa de ar é forçada a se deslocar para cima, acompanhando o relevo do terreno. Essas nuvens, ditas de origem orográfica, também decorrem da condensação do vapor de água, devido ao resfriamento adiabático do ar. E ainda, complementando, o site nos diz o seguinte, que as nuvens elas podem ser de três formas, elas podem ser líquidas, elas podem ser sólidas ou elas podem ser mistas. Então, o que são nuvens líquidas? Elas são compostas por gotículas de água. As nuvens sólidas, elas são constituídas por cristais de gelo. E as gotículas mistas, as nuvens mistas, elas são constituídas por gotículas de água e cristais de gelo. E ainda, de acordo com o Atlas Internacional de Nuvens, da Organização Meteorológica Mundial, existem 3 estágios de nuvens. Quais são esses 3 estágios? Nuvens altas, nuvens médias e nuvens baixas. As nuvens altas são aquelas cuja base está acima de 6 km de altura. Essas são as nuvens sólidas. As nuvens médias, a base delas está entre 2 a 4 km de altura nos polos, entre 2 a 7 km e em latitudes médias, e entre 2 a 8 km no Equador, líquidas e mistas. Já as nuvens baixas
A base dela é até 2 quilômetros de altura. São as chamadas nuvens líquidas. São essas que a gente consegue ver, essas mais branquinhas, né? Então, conforme essa informação do IMET, a gente vai ver que há verdadeiros mares em cima das nossas cabeças e que não despencam de lá, porque os fenômenos físicos que o sustentam, os quais foram estabelecidos por uma força maior, ou seja, Deus colocou essas águas em cima e os sustenta pelo seu grande poder. E as nuvens, elas estão cheias de águas que podem descer a qualquer momento. Por que elas não descem a qualquer momento? Porque há uma intervenção divina que impede que elas desçam tudo de uma vez só. Por isso é que as nuvens estão lá em cima e temos água em cima e águas embaixo, e no meio nós temos essa coisa chamada de expansão. Todo esse fenômeno que foi explicado anteriormente, que forma o espaço compreendido entre a superfície terrestre e os mares, a Bíblia chama de expansão, que nada mais é do que uma camada de pressão exercida na Terra para impedir que as águas de cima não desçam de maneira desordenada sobre a superfície da Terra. Antes, só existia então água que cobria a face da Terra. Porém, a partir da acomodação dos fenômenos sobrenaturais ocorridos no segundo dia de Deus, hoje temos toda uma harmonia nesse fenômeno da natureza, que ocorre naturalmente nos nossos dias. E agora ele pode ser explicado cientificamente. Quando a gente lê lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 5 e 6, a gente vai ver que ainda não havia, Deus não havia feito chover sobre a face da terra, e que havia um vapor de água que subia da terra e a regava. Dessa forma, então, a gente vai ver que foram criados os grandes lençóis freáticos no subsolo da terra, as densas nuvens tomaram o espaço acima da Terra, e o nosso planeta ele começou a ficar em condições de haver vida nele. Olha só, Deus preparando, né, o nosso planeta para que no futuro fosse receber a coroa da sua criação, que é o homem. Então, note que Deus começou a preparar a Terra para ser uma morada especial, porque os futuros moradores iam precisar aqui de quê? De oxigênio e de uma camada atmosférica com um ambiente propício para a sua habitação. Antes de Deus criar o homem, ele começou a preparar o nosso mundo para a sua habitação, proporcionando-lhe todas as condições favoráveis ao seu bem-estar. Então, as coisas que existem por causa de nós, que Deus preparou tudo para nós. Vamos continuar mais um pouco. Então, nesse dia, chamado de o segundo dia, Deus fez a separação entre as águas da terra e as águas na expansão, ao qual ele chamou de céu. Então, esse céu relatado aqui não é o céu onde Deus habita. É o céu azul que a gente pode ver, né? Olhando para cima, a gente vai ver esse céu azul. Então, esse céu que a gente pode ver com os nossos olhos, nada mais é do que a atmosfera terrestre composta por moléculas de gás, como o nitrogênio e o oxigênio. Então, a partir do momento em que a irradiação solar chega até a atmosfera terrestre e se choca com essas moléculas, ocorre a dispersão da luz e dando essa coloração azulada. Por isso a gente vê um céu azul, que nada mais é do que essa dispersão da luz solar. Então, Deus, ele planejou tudo de acordo com o seu projeto, de acordo com o seu cronograma, e executou dentro daquilo que ele fez o seu projeto, né? Deus, ele é um arquiteto muito sábio. Deus, ele é organizado. Deus também planeja, porque ainda lá no princípio, ele já previu, ele já estabeleceu uma proteção contra as futuras radiações solares. Ou seja, quando o Sol fosse penetrar com a sua luz aqui, o que Deus já fez? Ele já colocou uma camada para proteger o nosso planeta. Então, sendo assim, o que ele fez? Ele revestiu a Terra com o gás ozônio, que é o gás O3, né? Que é um dos gases que forma a nossa atmosfera. E 90% das suas moléculas
estão a uma distância de cerca de 20 a 35 quilômetros de altitude, numa região conhecida como camada de ozônio. Então, Deus lá atrás já estava começando a preparar o mundo, né, dando essa proteção para o nosso planeta, para que hoje a gente não viesse a sofrer, né, essa radiação solar. Então, vimos no estudo de hoje como que Deus fez, o que Deus fez no segundo dia, separando águas e águas, e já começando a deixar a terra como um ambiente propício para que no futuro houvesse seres vivos habitando aqui sobre o nosso planeta. Então, se você gostou desse estudo do segundo dia, eu peço que não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like para que esse vídeo possa atingir mais pessoas que precisam tomar um pouco mais de conhecimento sobre o processo criacionista de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.